horas temos agora no momento? 8 e alguma coisinha. Vou dar mais alguns minutinhos para mais alguém aí entrar. Enquanto isso, Max, vou pedir aí antes da gente começar para você se apresentar, falar em que ano que você fez o programa aí de intercâmbio da Disney, enfim, detalhes aí básicos para a gente ambientar aí a nossa entrevista. Também aproveitar para agradecer a presença, o tempo aí dedicado a essa live, bem legal aí pra gente debater sobre como que é de fato ser um cast member, trabalhar na Disney, bastidores, partes boas, partes ruins, enfim, a experiência no geral. Então, muito obrigado desde já pela disponibilidade, por participar aí com a gente. Bom, meu nome é Max, eu estudo e trabalho na UFABC hoje. Eu estudo biologia e estou trabalhando lá como técnico audiovisual. Em 2005 eu fui para a Disney no programa para universitários, e foi um processo que foi bastante frustrante para mim, porque eu fiquei sabendo dele quando eu estava fazendo outra faculdade. Eu estava fazendo ciência da computação, e aí me falaram desse processo seletivo. Eu falei, eu quero isso para ontem, né? Só que obviamente que não foi de primeira. Eu fiz todo o processo uma vez, entrei, e quando chegou na entrevista, eles fazem os vários processos. A entrevista tem várias entrevistas, várias palestras, tem que participar. E na primeira entrevista que eu participei, eles fazem em grupo. Quando vem o pessoal da Disney fazer a entrevista final, que é tipo... Porque primeiro você faz a entrevista com brasileiros da STB e depois você faz com o pessoal da Disney se você passar na primeira fase. Essa segunda fase com a Disney, para acelerar o processo, eles entrevistam pessoas de 2 em 2 ou de 3 em 3 de uma vez. Então, eu fui entrevistado junto com outros candidatos. E uma das candidatas que estava comigo era uma ex-au pair, que viveu 1 ano e meio na Inglaterra. Então o inglês dela era tipo hiper fluente. Eu fiquei nervoso, comecei a travar, e aí eu não passei, provavelmente por causa do inglês. Mas na segunda vez, ano seguinte, eu tentei de novo, passei e, melhor experiência de trabalho que eu já tive, assim, sem exceção. Imagino, queria também, já pensei muito sobre isso, já estudei muito, já pensei, mas ainda não tive essa coragem de virar a chavinha ali, mas espero que eu ainda consiga, eu aí como muitos que têm esse sonho, né? Muitos que têm esse sonho aí de trabalhar na Disney, que é uma empresa aí que é tão amada pelas pessoas, enfim, com filmes, personagens, desenhos, os parques, né, de Orlando, da Califórnia, enfim, que algum dia a gente consiga aí virar essa chavinha e realmente tentar. Bom, acho que já deu um tempinho aí pro pessoal, ao longo da entrevista o pessoal vai entrando, quem não conseguiu entrar desde o começo. Eu preparei aí um roteiro pra gente se basear mais ou menos, então tem aí um sentido cronológico para nossa entrevista. Então temos, o que eu separei aqui a gente começa pelo processo de seleção, em preparativos para embarque, a fase de treinamento, os primeiros dias já lá atuando como cast member, e na prática já seria depois dessa fase de treinamento, de adaptação, a parte final do intercâmbio, ou seja, os últimos dias por ali, já pensando em voltar ao Brasil. E por fim, a parte de lembranças, que como a gente tinha combinado, você selecionou aí algumas coisinhas que você guarda dessa experiência que você teve por lá. Sim. E aí essa última parte seria para você mostrar, comentar, enfim. E por fim, se alguém aí da live tiver alguma pergunta, aí esses últimos minutinhos aí se sobrar, né? Porque o Instagram, se a live chegar a 1 hora, ele corta. Então a gente vai tentar administrar aí ao máximo o tempo de live. E na medida do possível a gente abre para perguntas. Beleza. Então, bom, começando aí pelo processo de seleção. Como que você descobriu, né, que existia esse programa de intercâmbio, o ICP? Enfim, você precisou abandonar alguma coisa que você estava fazendo na época, seja
faculdade, ou trabalho, algum curso? Então, Como que foi? eu não tive que abandonar nada, porque o que aconteceu? Na época, quando eu fiquei sabendo do ICP, eu não sabia que ele existia. Eu fiquei sabendo na Embi Morumbi, porque quando eu saí do colégio, eu fiquei 3 anos sem fazer estudar, eu fiquei trabalhando na Cinemark. E aí eu fui fazer uma faculdade, a primeira faculdade que eu fui fazer, eu desisti em um semestre, porque não me adaptei, foi muito ruim, mas foi na Universidade de Embi Morumbi. Eu consegui uma bolsa muito boa e eu comecei a estudar lá. Em Embi Morumbi tem curso de turismo, tem curso de relações internacionais, então ela é um dos focos da STB para contratação dos ICPs. Então, dentro do próprio campus da Embi Morumbi acontecem várias das palestras, eles fazem propaganda direto, então lá dentro eu fiquei sabendo, eu não sabia que isso existia na época. Então, eu fiquei sabendo lá dentro, aí eu tentei, não consegui, aí eu saí da Morumbi, e aí quando eu tava na outra universidade, que era a Universidade de São Caetano do Sul, lá eu me formei, eu quis participar de novo. E aí eu não tive nenhum problema, na verdade, porque assim, a STB, ela manda várias cartinhas dizendo como que você tem que falar com a faculdade, comprovando as datas que você vai, pedindo que a faculdade te passe um comprovante de que você não vai perder o ano acadêmico se você for, tem várias requisições, assim. E eu tive que brigar um pouco com o pessoal da universidade, porque pouca gente da USC ia na época, né, não era muito conhecido o programa, hoje em dia eu acho que é bem mais. E aí, no fim das contas, com certeza, eu consegui convencer o chefe, o curador do curso que eu fazia, computação, a assinar um documento dizendo que eu não ia perder o ano acadêmico, que ele podia adiantar minhas provas, enfim. E no fim das contas, a primeira vez não deu certo, a segunda vez eu consegui passar direto. E o processo seletivo é isso, são várias fases, é bem repetitivo, mas você tem que estar em todas. Basicamente, você se inscreve primeiro pelo site, aí você tem que ir numa palestra com uma senha que você recebe do site, aí tem a primeira palestra, eles marcam uma data de segunda palestra com entrevista, aí você vai fazer entrevista com o pessoal da STB, eles cortam metade das pessoas, e aí os que passaram nessa fase tem uma entrevista marcada com o pessoal da Disney, tem uma outra palestra com o pessoal da Disney mesmo, e aí você tem uma entrevista com eles, e aí quando você passa... a USTB, eu não sei se ainda assim é hoje, tá? Eu fiz em 2005, então faz tipo 15 anos já. Mas a STB cuida de toda a parte burocrática, eles levam todo mundo junto na Embaixada Americana para conseguir o visto B1 de trabalho. Você tem que comprar a passagem aérea com eles, porque não é, na verdade não com a STB, mas eles meio que colocam todo mundo no mesmo avião, ou em poucos aviões, para ir junto, para facilitar o processo de entrada na Disney e check-in na Disney para você fazer a entrada como funcionário. Então, você tem liberdade para escolher como você volta, né? Quando você tem o visto B1 americano, você pode voltar até 30 dias depois do final do seu trabalho. Então, assim que acabou o seu trabalho na Disney, você tem 30 dias para ficar no país fazendo turismo. Mas aí a volta é por sua conta. A ida, a STB organiza tudo. Mas foi assim, foi um processo repetitivo, mas foi bem bacana. Com relação a essas etapas aí do processo seletivo, isso acontece tudo no mesmo dia? Manhã, tarde ou noite, ou é mais de um dia aí? Depende. Geralmente, a primeira palestra é só palestra, né? Então você tem um horário marcado, aí tem palestra de manhã, da tarde à noite, você escolhe qual você quer ir, você tem que ir nesse dia. Aí eles pegam... porque funciona assim, eles dão senhas. Então quando você vai na palestra pessoalmente, você ganha um papelzinho com uma senha dizendo que você foi. Você não pode continuar no processo seletivo se você não tiver participado de todas. Aí na outra palestra... eles já marcam as entrevistas de quem está interessado mesmo, depois de entender como funciona o processo. E eu não lembro exatamente, foi diferente na primeira e segunda vez, eu acho que varia de ano a ano, mas às vezes eles marcam, por exemplo, a palestra da manhã começa a entrevista na tarde, aí a palestra da tarde começa a entrevista no dia seguinte. Depende muito do horário que você foi. Eu não sei exatamente se todo ano é igual, porque assim, o ano que eu fui, 2005, foi um ano recorde, foram mais de 1.100 brasileiros naquele ano, foi muita gente. Nossa. E aí depois o programa caiu bastante, teve anos que teve muito menos gente e outros anos que teve mais, mas eu não sei se chegou a passar desse número. Então foi um ano meio atípico em quantidade, assim, foi um volume muito alto de brasileiros esse ano. Ainda mais considerando aí que já foram 15 anos atrás, né? Então, Pois assim, realmente foi um volume muito, muito grande de aprovados. E talvez por nessa época o programa não ser tão conhecido, tenha sido um pouquinho mais difícil, né, para a empresa, assim, para lidar com todo esse volume. Com relação a partir da aprovação, primeiro, como você recebeu essa aprovação, se você estava confiante, se você já não estava nem acreditando mais, estava esperando mesmo por isso, e a partir da aprovação, como que foi para você lidar com essa ideia ali de passar
sei lá, de novembro a comecinho de fevereiro, mais ou menos ali, 4 meses em média ali, longe do seu país, longe das pessoas com quem você convive, com quem está ali no seu círculo de relações, lidar com pessoas novas, de países diferentes, enfim. Eu descobri, eles mandam por e-mail, né, se você foi aprovado ou não. Então, teve um período ali que, em 2005, nem tinha smartphone praticamente ainda. Eu tinha um daqueles Nokias que tinha o botãozinho e o jogo da cobrinha. Eu configurei nele o meu e-mail pessoal do UOL, que tinha como configurar o PAP3, e eu ficava a cada 5 minutos no celular gastando os megabytes que eu tinha de dados para ver o e-mail, para ver se eu tinha recebido. Na primeira vez que eu fiz, eu não estava confiante, porque foi isso que eu falei. Eu fiz a entrevista justo com uma pessoa que falava inglês fluente, morou na Inglaterra, e eu travei, eu comecei a gaguejar, e eu tinha certeza que eu não tinha passado. E, enfim, foi frustrante, especialmente porque no momento que eu pisei fora da entrevista, eu recebi uma ligação da cultura inglesa dizendo que eu tinha passado com nota máxima no certificado de inglês que eu fiz, porque eu dava aula de inglês na época. Mas eu fiquei tão nervoso na hora que não deu. A segunda vez foi meio que o oposto. Tipo, eu fiz a entrevista com um cara que tava tão nervoso quando eu tava na primeira. E aí eu falei tranquilamente. Então, assim, eu saí da entrevista com sei lá, pensando que eu tinha uma chance muito boa de conseguir. Mas mesmo assim, eu não contei com nada antes, né? E aí quando eu recebi o e-mail, eu fiquei muito feliz. Foi tipo... Porque assim, eu não sou só que... Não é só que era legal trabalhar no exterior. Tipo, eu sou fanático pela Disney, assim, tipo, de animação desde da infância, assim. Eu tenho livros sobre a animação deles. Tipo, eu comprei isso aqui, ó, um ano antes de eu entrar lá. Isso aqui é, tipo, uma ação da Disney. É uma ação pra você, tipo, ter um certificado e ter a fotinha, assim, porque eu gostava muito na época. E, enfim, pra mim era mais do que só um trabalho, a priori. E aí, quando deu certo, eu não pensei duas vezes, assim. Porque, na verdade, se você for lá e você for regrado com dinheiro, você consegue não gastar nada e ainda sobra um pouquinho. Agora, inevitavelmente, você vai precisar de uma ajuda financeira de pais, ou de banco, ou de amigos pra ir inicialmente. Porque você tem que pagar sua passagem, seu visto, você paga tudo. Quando você tá lá, você recebe. Se você economizar, você consegue até voltar no positivo, mas inevitavelmente tem um gasto inicial. Na época, meu pai não tava mal de dinheiro que nem hoje, e eu achei que dava, ele falou que ele ia tentar e no fim deu certo. Então, eu fui sem nenhuma... Eu fui com medo, eu nunca tinha ficado longe dos meus pais, nem do país, nem nada. E quase todo mundo que vai em grupo, né? Então, porque ainda em Morumbi, o pessoal de turismo, eles vão todos juntos, eles se conhecem, então... E grupos enormes de amigos juntos que foram aprovados, e eu não conhecia ninguém. Mas uma coisa desse programa que é inevitável, você vai conhecer. Então. Mas você conhece um monte de gente lá, sempre. E tipo, foi incrível em todos os sentidos, assim, eu conheci gente de vários países e, sei lá, fiz amigos da Austrália até Texas, assim, tipo, foi muito bacana. E assim, quando você chegou o dia do embarque e já tá tudo pronto, na hora tem aquela apreensão ali para os seus pais te deixando ali na porta do embarque, você pensou em algum momento ali nesse dia em voltar atrás, ou realmente nesse dia aí foi que... Não, jamais. Também tem uma outra questão, né? Eu fui que nem eu falei, eu fiquei 3 anos trabalhando antes de começar a estudar depois do colégio. Então eu fui com 23 anos pra lá. 23 anos não é uma pessoa idosa, mas 23 anos você já tá um pouquinho mais tranquilo com relação a quem tem 17 e acabou de sair da escola. Então, pra mim foi muito mais fácil me sentir mais tranquilo. Eu já estava acostumado, eu trabalhava há vários anos, sabe? Eu já tinha meu dinheiro, eu já cuidava das minhas coisas, então pra mim foi mais fácil. Mas eu vi várias pessoas que eram pós-adolescentes, assim, 18 anos, 19 anos, que às vezes surtavam no aeroporto, começavam a chorar com os pais, mas faz parte. Mas eu não vi quase ninguém desistindo, porque, é uma experiência muito única, né? Sei lá, é muito... Você tem que admitir uma coisa, você vai lá... Você vai lá... Mesmo que seja muito difícil... Mesmo que seja muito difícil, tem ali é um momento mesmo, né? De sair da zona de conforto, enfim, lidar com novas aventuras e aproveitar o momento de que você ainda não tem tantas obrigações, não tá, sei lá, já não é formado e tem uma vida formada aqui, né? Que te permita sair do país, passar todo esse tempo longe, enfim, aprimorar o inglês. Então, realmente...
mesmo que tenha muito medo envolvido, eu acho que eu nunca tive a experiência, mas eu imagino que seja um medo bom, assim, um medo sem de dúvida. transformação, de... É porque assim, você sabe muito bem que você vai lá, Pode falar. a priori, assim, muitas pessoas não têm essa noção exata, mas você vai lá, não é porque a Disney é legal e ela quer ajudar as pessoas, você vai lá porque é mão de obra barata, você vai ganhar o salário mínimo da Flórida, você vai trabalhar em alguns dias 16 horas seguidas em pé, sabe? Não é um trabalho trivial, mas por outro lado, é isso, você vai lá pra ser semi-escravo, você vai trabalhar muito por muito pouco, mas é uma experiência que, tipo, ela é muito importante pro mercado de trabalho depois, assim, sabe? Quando eu voltei da Disney, consegui um estágio na Ericsson do Brasil e eles me falaram, quando eu fui contratado, que o diferencial entre eu e os outros candidatos foi ter ido pra lá. Então, assim, isso tem um valor no currículo que é gigantesco. E de aprendizado também, sabe? Eles são uma empresa que, tipo, a Disney, você pode ter 1000 críticas com relação a eles, mas eles têm uma infraestrutura e uma cultura interna de atendimento que é sem igual no planeta. Então, se você trabalha lá, você trabalha em qualquer lugar que você precise trabalhar com pessoas, sabe? Te dá uma experiência de lidar com gente que é quase inigualável, eu acho. Aí já meio que você acaba ganhando experiência aí para trabalhar com uma gama muito grande, né, de atividades, sem dúvida. Enfim, não só de relacionamento ao cliente, mas você acaba tendo uma experiência tão fora do padrão ali que realmente acho que acaba por compensar qualquer salário mínimo que a Disney te paga, enfim. Sim. E outra, o salário mínimo de lá, ele é baixo pra você morar lá, mas quando você tá fazendo esse programa que você tá pagando uma parte do salário mínimo já pra pagar a estadia na Disney e tudo tá cuidado mais ou menos na sua vida, esse salário mínimo rende bem, assim, dá pra você, se você fizer horas extras, você consegue pagar uma viagem pra Nova York depois, sei lá, sabe, passar uns dias em Miami, dá pra você juntar grana suficiente pra fazer um turismo, inclusive, além de sair no positivo, se você for responsável com a grana. Então, não é como se fosse, não é um salário mínimo de você passar necessidade, sabe? Só que não é muito dinheiro. Mas é isso, você não vai lá pra ficar rico. Não dá pra ostentar. Não, definitivamente não. E com relação... hoje eu já dei uma pesquisada, eu sei que os primeiros dias por lá, por exemplo, eu acho que as 2 primeiras semanas de hospedagem, tudo por entrar nessa parte de gastos que você tem inicial que a Disney não banca, que você ainda não tá no período de receber. Exato. Então nessa época já era assim também. Sim. Eles te falam, nas palestras eles falam, olha, você vai ter que... Por que acontece? A Disney, ela tem... É quase como se fosse uma company town, assim, sabe? Tipo, você trabalhando lá, é tudo deles. O lugar que você fica é um lugar deles. É o Vista Way ou tipo Chatham Square, que são condomínios para funcionários que fazem esse programa. E você paga aluguel para Disney descontado direto do seu salário. Então, assim, a partir do momento que você começa a trabalhar, você não é só funcionário da Disney, mas você também é locatário da Disney. Você aluga o espaço deles para morar. Só que nas primeiras 2 semanas que você tá lá, eles já te colocam nesse lugar. E aí você já tem que pagar isso do bolso. Então, tem alguns custos que eles te falam nas palavras. Mas você sai daqui sabendo exatamente quanto você vai gastar. Não tem nenhum custo surpresa, assim, olha esse gasto que você tem que ter. É um gasto considerável, mas não é um gasto absurdo em relação ao que você vai receber lá de salário se você trabalhar as horas certinhas, sabe? Então dá pra cobrir. Mas é inevitável que não dá pra falar que é um negócio que você faz de graça. Você tem que ter um capital aqui pra poder ir a primeira vez. Você pode recuperar tudo lá, mas você tem que ter algum pra sair, porque as primeiras 2 semanas tá por sua conta, enfim. É por aí. Mas dá pra economizar porque, por exemplo, a cada semana eles vão 2 ou 3 vezes por semana, eles põem um ônibus que sai direto desse alojamento e leva você pro Walmart, pra feira e pra uma loja de coisa. Então, assim, você consegue gastar o mínimo possível em alimentação. Então, se você não quiser gastar muito, também você não precisa. Você não precisa ir no restaurante todo realmente. dia. Tem várias Dá pra opções. economizar bastante pra viajar. Com certeza. Pra visitar os próprios parques em dias de folga, né? Sim. Eu não sei como é hoje, mas na época os parques da Disney você não paga nada. Enquanto você é funcionário, você pode entrar à vontade. Hoje... Eu imagino que seja assim ainda. Sim. E agora já passando pra fase ali já desses primeiros dias por lá, fase de adaptação, treinamento, como que funciona, assim? Quanto tempo você passa ou passou em
em treinamento? Quais são as etapas? Quando que eles realmente te atestam ali que você está 100% preparado para o seu primeiro dia de trabalho mesmo? Olha, deixa eu ver, tinha um negocinho aqui, mas eu não sei se eu trouxe, se tá fácil. Quando você chega, você vai do aeroporto direto para esses alojamentos e eles fazem a triagem de quem vai para qual lugar. E aí o seu primeiro dia é tipo, descansa, você acabou de ficar 10 horas no avião, tipo, sabe, dorme e fica de boa, amanhã tal horário esteja em tal lugar. E aí, tipo, no dia seguinte começa o processo de fato. Então você chega, basicamente eles te dão a chave do lugar e falam, as regras são essas, porque como vai muita gente menor de idade, e na Flórida você não pode beber se você for menor de 21 anos, tem várias regras que eles têm que passar no primeiro dia. Então, por exemplo, eu tinha 23, então eu fiquei num apartamento com maiores de 23. Se você tem menos que de 21, você fica no apartamento de menores de 21. Não pode ter álcool em hipótese. Se aparecer um álcool perto desse apartamento, todo mundo é demitido e mandado de volta pro Brasil no dia seguinte. Então é super estrito. Eles explicam tudo isso. E aí eles te mandam pro seu alojamento, você vai lá e descansa, faz o que você quiser. Tipo, a gente saiu pra comer um lanche e ficou batendo papo. No dia seguinte tem uma palestra de recebimento para dar boas-vindas para quem chegou, não sei o que lá. E aí logo depois você vai passar por uma última entrevista, mesmo sendo contratado. Porque o que acontece é o seguinte, você é contratado no Brasil, você tem que escolher um dos roles, né? Então você pode escolher se você quer trabalhar com restaurante, se você quer trabalhar com quick food and beverage, que é tipo stand de batata, stand de pipoca, vendendo sorvete no meio do parque. Se você quer trabalhar com custodial, que é faxina. Se você trabalhar com operations, que é tipo trabalhar nas atrações mesmo, nos brinquedos e nos shows, ou se você quer ser membro do cast que faz os personagens, se você quer interpretar um personagem com aquelas roupas enormes. Quando você faz isso no Brasil, você escolhe qual você quer, mas eles te falam, olha, a gente não te dá certeza absoluta até você chegar lá. Quando você chega lá, eles falam, olha, a gente sabia que você queria isso, tem vaga pra isso, você ainda quer? Aí, por que você quer isso? Por que você acha que você vai ser melhor nisso? Aí você tem uma conversinha, porque aí lá você tá já nos Estados Unidos, já conversando com uma pessoa que é nativa e eles conseguem ter certeza, por exemplo, se alguém tem uma língua que tem a pronúncia muito ruim, não vai trabalhar, por exemplo, na frente de um brinquedo, porque você precisa falar com as pessoas o tempo todo. Talvez essa pessoa, ela falou, eu queria operations, mas chegou lá, a pessoa viu que a pessoa não consegue falar direito, ela vai talvez para um restaurante trabalhar na cozinha em vez de trabalhar na frente do brinquedo. Então só nesse segundo dia que você sabe de fato onde você vai trabalhar. E eu pedi operations, eu queria trabalhar com os brinquedos, e eu tive uma sorte gigantesca, assim, tipo, quando você pede operations, só fala isso. Não em qual parque nem nada. Eu cheguei e me jogaram no MGM Studios na época, né? Agora chama Disney Studios só. E eu trabalhei na Torre do Terror. Foi, tipo, melhor colocação possível. Eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte. Muita sorte mesmo. Mas é isso mesmo, tipo, não tem... Eles vão lá porque é isso, se você chega e você não fala inglês fluente, tem lugares que é perigoso você estar. Perigoso mesmo. Se você está em attractions, que é tipo, nas operações de brinquedos, se você não entender o que alguém falou e você não conseguir explicar à pessoa que ela tem que pôr o cinto, que ela tem que se comportar de tal maneira, ela pode se machucar no brinquedo. Então não é trivial. Não é maldade da Disney não te dar a opção que você quis, né? Tipo, eles têm que fazer uma última checagem lá. Questão de segurança mesmo. Exato. E aí você chega, você faz essa entrevista, aí você sabe exatamente em qual atração, em qual lugar você vai trabalhar nos parques. E aí você começa seu treinamento da área. Você é mandado para essa área, onde começa o treinamento. Porque a Disney tem o parque, e dentro do parque tem as divisões dentro do parque. Então, por exemplo, a Torre do Terror fica no Sunset Boulevard, que é tipo... Inclui a torre, o Rock and Roller Coaster e o show do Mickey lá de fantasia. Aí tem outras áreas separadas, tem cada sub-área tem um treinamento dela, depois tem um treinamento da atração, então é em estágios. Primeiro eles te falam da Disney inteira, depois você passa 2 ou 3 dias num treinamento geral, tipo, sabe, como que funciona a Disney, qual os parâmetros de atendimento ao cliente, como que você tem que sinalizar, por exemplo, você não pode fazer isso para apontar a direção, porque isso é insulto para algumas culturas. Você não pode fazer isso porque não é claro. Na Disney, pra você falar, a direção é assim, você tem sempre, sabe, 2 dedinhos assim, se você usar esse tá errado, esse tá errado. Essas regras gerais são explicadas nos primeiros 2, 3 dias num curso que é padronizado para todo mundo. E aí, quando acaba esse curso, você vai para o curso da sua área, onde você aprende os detalhes da área específica e depois da atração. Na prática, você não vai trabalhar sozinho depende do lugar, claro, e da área, se é mais difícil ou não, mas você não vai trabalhar sozinho por coisa de 15 dias ali. Você vai trabalhar sempre, você vai estar lá e você vai estar de uniforme, que você vai pegar no segundo, terceiro dia, mas você vai estar trabalhando com as pessoas te acompanhando. Supervisores.
Você não fica sozinho, porque é muito perigoso, né? Especialmente em atrações. Se você mandar uma pessoa errada sem o cinto, a pessoa pode morrer em um brinquedo, sabe? Na Torre do Terror, a pessoa sem o cinto, se ela se impulsionar, ela pode ser jogada lá de cima. Então eles não podem deixar alguém sem treinamento atender essas coisas sozinhas. Demora um pouquinho... Depende muito da área. A torre eram 15 dias, se não me engano. Outros brinquedos ou outras atrações eram mais simples. Então, 3, 4 dias a pessoa estava trabalhando. Aí depende muito de onde você vai estar lá dentro, né? E aí, agora, voltando um pouquinho, com relação aos seus colegas de quarto aí, que você falou, eu compartilhei quarto com pessoas acima de 21 anos. Sim. Tem alguma regra para divisão ou, sei lá, você só esteve com brasileiros ou tinha algum brasileiro e pessoas de outros países? Como que é? Não, o que eles fazem, eu não sei como é hoje de novo, tá? Eu tô falando de 15 anos atrás, mas o que eles faziam eles tentavam acomodar as amizades previamente existentes. Então, por exemplo, você tava num grupo com 5 pessoas, que eram todos amigos, e você queria pegar um apartamento para 7 pessoas, eles até tentavam colocar vocês juntos. O que acontecia é que às vezes os grupos de amigos tinham uma pessoa de 22, uma de 21 e uma de 17, uma de 19. Não pode ficar junto, eles separam obrigatoriamente. Mas aí eles tentavam acomodar no máximo possível. Mas como eu falei, eu não era do clubinho da Morumbi, nem das faculdades que sempre participam do processo. Eu era meio que, só fui eu da minha universidade naquele ano. Então, assim, eu basicamente falei, me põe onde vocês quiserem, eu não sei onde eu vou ficar. Não conhecia ninguém no primeiro dia lá. E aí eu acabei ficando só com estrangeiro. Eu fiquei no começo eu fiquei com 4 americanos no mesmo apartamento. Depois trocou os americanos por argentinos. Depois veio um indiano, depois voltou americano. Quando eu saí tava americano lá. Mas eu não me dei muito bem não. Assim, eu acabei ficando a maior parte do tempo no apartamento de umas amigas minhas que eu conheci logo depois. Que era no mesmo prédio, no andar de cima. Era só subir uma escada e eu tava lá. E eu ficava com elas o dia inteiro, às vezes até dormia no sofá delas lá, porque os americanos chegavam do shift às 3 da manhã e começavam a fritar bacon, sabe? E, enfim. Então você não conseguiu desenvolver amizade com as pessoas do seu apartamento? Não. Mas foi um caso específico, né? Eu era um cara muito tímido e... Eram americanos que estavam lá há muito tempo já, porque o programa americano não é internet, é o college program, e às vezes tem shift de 6 meses, 8, os caras estavam lá há muito tempo, eles já eram amigos faz tempo, e eu cheguei meio como intruso, sabe, e eles trabalhavam nos horários cruzados, eu trabalhava de dia, eles trabalhavam em hotel, então eles trabalhavam de madrugada, e aí a gente nunca se via, sei lá, o santo não bateu. Então meio que não tinha o que fazer. Mas muita gente muitas amizades surgiram nos apartamentos, assim. No meu caso, acabou sendo mais amizades que surgiram nas atrações mesmo, onde eu trabalhava, na torre. Mas... E das brasileiras que moravam no andar de cima do meu, que, eu ficava mais tempo lá do que na minha casa, assim. No meu apartamento. E nesses primeiros dias aí que você falou, cerca de 15 dias aí, de supervisão e tal, sim. Você cometeu algum erro ou teve algum problema, assim, que foi chamado a atenção ou não. Foi tranquilo? Não tem muito segredo, as regras elas são claras e não são difíceis de seguir, assim. O que a Disney ela tem de mais fora do comum pra gente é que eles têm uma... Eu não sei como é hoje de novo, mas eles tinham um sistema que chamava Cast Management System, CMS. Esse Cast Management System era um sistema totalmente automatizado para te colocar nos lugares. Então, não tinha meio que... O gerente ele te falava, você tem que chegar e você tem que colocar o seu nome ou escanear o seu ID, pegar o ID e passar o código de barras no programa, no computador lá. E ele o computador te falava, você vai para tal posição. E aí você tinha que ficar até... Aí ele falava, você vai para tal posição e fica até tal hora. Aí você volta aqui que eu te falo o que fazer. Então, como era tudo automatizado, era muito estrito. Se você atrasasse 3 minutos, você levava uma advertência, sabe? Se você atrasa 15 minutos... Você levava uma advertência que valia mais. Eu não lembro exatamente dos pesos, mas tinha aquele esquema assim, 3 advertências é uma advertência de valor maior, 3 advertências de valor maior, você pode levar uma suspensão e por aí vai, sabe? Então, não dá pra você chegar mais ou menos às 9. Se o seu horário começa às 9, você tem que estar lá antes das 9. Se você chegar às 9:02, já é uma advertência automática, que não é nem o seu gerente que dá, é o computador que dá, é automático e é isso. Você tem que ser meio robozinho, assim. O que eu tive mais de problema foi isso, porque eu não sou uma pessoa super regrada com horário. Então pra mim foi se eu tenho que entrar às 9, eu vou chegar lá às 8:30, porque se eu chegasse pra chegar às 9 eu atrasava. Sim, só pra garantir. E sei lá, uma vez teve um negócio, por exemplo, eu não tô achando aqui, eu achei que eu tinha trazido, mas tem um livrinho do Disney Look, né, que dá a aparência que você tem que ter na Disney. E por exemplo, barba mal feita assim, não pode assim, de jeito nenhum. E
teve 1 ou 2 dias que, tipo, eu esqueci de fazer a barba todo dia, porque aqui no Brasil eu não faço de jeito nenhum. E aí eu cheguei lá, minha gerente olhou e falou, volta. E aí eu, tipo, tive que, sei lá, comprar uma gilete descartável e fazer no banheiro pra poder trabalhar. Mas nada pesado, assim, só coisas de, tipo, descuido mesmo. Foi bem tranquilo. E essas advertências que você falou, elas acabavam, por exemplo, descontando do seu salário, ou elas só podiam, no final, acabar te suspendendo ou até te expulsando do programa? Sim, mas aqui, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas era algo bem, era bem sistemático, era bem claro, não era tipo, não era uma coisa assim, meu Deus, se você atrasar um dia você vai ser expulso, tipo, mas era mais ou menos assim, se você atrasasse 3, 4, 5 dias seguidos, você podia levar uma advertência, depois de X advertência você podia ser cancelado do programa, então assim... claro que os gerentes eles também tinham a discrição de poder alterar esses dados, então não tinha nada que era tipo absurdo assim, não tem como você mudar, dá pra mudar, só que não era uma coisa corriqueira. A maioria das pessoas não tinha problema com isso, porque são regras bem estabelecidas e eu não achava injusta, sabe? É que o que acontece, e aí é uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar pra quem tem ideia de... Eu nunca fui uma pessoa rica. Então eu fui como classe média pra baixo. Na época, a média de quem ia era da Morumbi. E assim, era gente rica, muita gente rica que ia. Ia porque o pai queria que fosse, ia porque queria no currículo, ia porque queria trabalhar com turismo. Mas assim, era gente que, tipo, sei lá, eu ouvia às vezes nos corredores o pessoal no telefone com o pai, meu dinheiro acabou, manda mais $4.000 aí porque tá meio difícil. $4.000 é o que eu ganhei em 2 meses, sabe? Então, tipo, não é... Você vai lá e você vai lidar com gente que às vezes vai porque de hobby, acha que vai lá curtir. E às vezes as pessoas faltavam 3 dias seguidos e começava a chegar 2 horas depois do horário. E esse mecanismo era meio que pra tipo, filtrar. Falar, se você veio aqui brincar, a gente vai te mandar embora. Porque senão é ruim, né? É ruim pra quem tá trabalhando, porque atrapalha a gente. Quando alguém faltava, atrapalha pra caramba. É tudo certinho. Se faltava alguém, você trabalhava o dobro. Então, esses sistemas eram meio que pra proteger... A Disney, claro, porque eles são uma empresa, mas pra proteger também quem tá junto, porque senão você se fode. Você se fode muito, assim, tipo, de nada. Se faltar 2 pessoas no dia, você trabalha 18 horas. Isso aconteceu comigo várias vezes, sabe? Então E isso acontecia mesmo se, por exemplo, eu imagino que tenha uma carga horária máxima que você possa atingir ali a cada, sei lá, num dia você pode trabalhar 18 horas, Estados Unidos, eu não sei como tá hoje, mas os Estados Unidos é o país do liberalismo econômico, né? Lá eles podem te fazer trabalhar quanto eles quiserem. Na prática, você trabalhando 6 horas, que era o trabalho normal, o padrão, você trabalhava ganhando salário normal. Aí de 6 eu não lembro exatamente, mas de 6 a 10 horas ou coisa assim, você ganhava 1,5 vezes o salário. Aí acima de 12 horas você ganhava 2 vezes o salário por hora, porque é tudo por hora. Mas não tinha limite superior que eu lembro não, tipo, eu fiz 18 horas um dia, 18 horas em pé. Tipo, mas aí é aquilo, em 18 horas eu ganhei o suficiente pra comprar meu iPod, sabe? Tipo, que na época era bem caro. Então, em um dia. Então, sei lá, é uma questão de... Raramente eles te obrigam, tá? Eles nunca vão falar, você tem que ficar até amanhã. Mas eles falam, por favor, a gente precisa de mais gente, fica aí. E aí, tipo, a maioria das pessoas topa, porque aí você ganha uma folga extra, é tudo conversável. Os gerentes das áreas, eles são muito compreensíveis, assim. A maioria dos casos que eu conheci eram pessoas muito legais, assim, tipo... Eu ouvi alguns casos de terror, mas, sei lá, tinham gerentes... Porque é isso, as pessoas trabalhavam a vida inteira, né? Tem gente que trabalha desde a década de 80 na Disney, desde a década de 70. Nossa! A pessoa faz a vida lá dentro e ela entende como é, então, sei lá, ela dá uma colher de chá. Eu acho que, além das faltas, você pode faltar... Você tem um limite de faltas por mês, que são dias de doença. Ou não? De doença. Não é que nem aqui, não é atestado médico pra você ficar doente. Você tem o dia que você call sick, você fala, tô doente, não vou hoje. Aí tudo bem, você não tem nenhuma penalidade, só que você tem um número de dias pra ficar doente no mês. Se você ficar doente mais dias, você pode se quebrar a cara e se mandar de volta, sabe? É isso, é capitalismo americano, não tem as proteções do trabalho que a gente tem aqui no Brasil, não. Então, se você quiser, sei lá, trabalhar 15 dias seguidos, 12 horas, não tinha nada que te impedisse e você poderia livremente. A folga eu acho que tinha um limite de dias que você tinha que trabalhar seguido, que você tinha que tirar folga. Mas horário não, tu podia trabalhar, eu trabalhei, teve uma semana entre Natal e Ano Novo que eu trabalhei tipo 18, 16 e 14 horas, um dia atrás do outro, assim. Nossa. Eu trabalhava e dormia, e aí volta.
Mas, na Aí verdade... você já ia daquele jeito já, né? No segundo dia. Sim. Mas, por outro lado, nesse período de 3 meses que você fica lá, a Disney só é explodindo, assim, entre final de novembro e começo de janeiro. Janeiro é muito mais tranquilo, novembro é tranquilo. Então, assim, em fevereiro, final de janeiro pra fevereiro, tem dias que você fica trabalhando 4 horas por dia, ganha folga extra, sabe? E além disso, nos dias de 6 horas, você pode, tipo... Você tem um shift... Às vezes meu shift começava às 6 da manhã e acabava 1 da tarde. Aí eu pegava o ônibus e ia pra outro parque, passava a tarde no Animal Kingdom lendo um livro, sabe? Tipo, sei lá. Você tem uma liberdade grande de se mover lá dentro. Disney People Problem. Não era ruim. Não era ruim. E é temporário, né? Sei lá. Adorei. Você sabe que aquilo não vai ser sua vida pra sempre. Então, tipo, são 3 meses. É cansativo? Mas vai acabar. E quando acabar, você vai ter várias vantagens a partir disso, sei lá. Dificilmente você vai poder repetir, voltar lá, então é meio que ou aproveita e aí... Exato. Eu tentei mais de uma vez e não consegui voltar. Aí agora já indo pra essa parte, já na prática, depois desses 15 dias, já, sei lá, 2 meses depois do seu treinamento, você já tá bem estabelecido ali, teve alguma situação com um visitante, que a gente sabe que tem que manter não só o Disney Luck, mas manter o ar mágico, enfim, tem toda uma série aí de comportamentos que você tem que passar para o visitante mesmo, né, para ele se sentir ali no ambiente que é criado para Disney. Teve alguma situação com o visitante que você ou não soube manter a pose, ou algum problema que você não soube como reagir e teve que sair ali do Infelizmente. script, falar com... Infelizmente. Teve, porque o que acontece é o seguinte, tipo, eu fui preparado, eu trabalhei 3 anos antes de ir pra lá na Cinemark, então eu trabalhava atendendo cliente, gente irritada, gente que me xingava, e eu quase nunca perdi a paciência, eu tava acostumado já. Mas quando eu cheguei lá, tinha um fator que eu não esperava, que é isso, quando a gente fala que, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo, eu sempre achei que era meio síndrome de vira-lata, mas infelizmente tem um grão de realidade, porque acontece, quem vai lá de brasileiro, quem vai pra Disney? Não é o brasileiro comum, não é o brasileiro médio. É o filho rebento da classe média alta. É aquela pessoa que nasceu no shopping, viveu no shopping e acha que porque pagou pode fazer tudo. Então eu tive dificuldade muito grande com o brasileiro, acima de qualquer coisa, assim, tipo... a coisa mais comum que tinha, o Fast Pass na época, não tinha nada, nem tinha smartphone, né? Então o Fast Pass era papel, você tinha que ir lá pegar o Fast Pass pra poder chegar no horário. Quando eu tava trabalhando no Fast Pass, o pessoal chegava... direto, assim, olhava no meu crachá e aí tinha a bandeirinha brasileira. Você é brasileiro? Dá um Fast Pass aí pra gente entrar agora. Mas agora não dá, é mais tarde. Não, mas porra, você é brasileiro. Olha, não, amigo. Dá agora, dá o Fast Pass, deixa de ser babaca. Não tô sendo babaca, eu tô fazendo meu trabalho. Todo mundo tem horário pra entrar aqui, não é você, porque é brasileiro, que sabe, tipo, eu não posso fazer isso. É sacanagem com as outras pessoas, tem pessoas do mundo inteiro aqui, por que você tem prioridade? Saiu me xingando. Isso eu lidava bem, mas teve um momento que eu achei que eu ia ser demitido, assim, porque entrou um grupo de brasileiros na torre, e a Torre do Terror tem antes de você entrar na fila, tem uma biblioteca que faz um showzinho, assim, ele meio que fecha as portas e você lá dentro, você parece que não tem porta nenhuma, e aí tem uma TV que passa um pedaço da história da torre, enfim. Os brasileiros entraram, e tinha um amigo meu da Austrália, ele tava namorando uma brasileira, e ele pediu pra trocar o crachá comigo porque ele tava treinando português. Daí ele ficou com um crachá escrito Max, com a bandeira brasileira, e eu fiquei com um crachá escrito Simon, que não tinha bandeira nenhuma, porque ele falava inglês nativo. Então chegou um grupo de brasileiros, tudo moleque de 17 a 19 anos, assim, tipo, sabe, uns 9, 10. Eu ouvi a gritaria da fila e eles começaram a xingar as pessoas, começaram a xingar o pessoal que tava na minha frente. Olharam na cara do PJ, olharam que era um cara que tipo, trabalhava era o melhor funcionário da torre, ele tava ali na frente, super in character, assim, certinho, e olharam pra cara dele e falaram: você é um merda, né? Você é um lixo, você é uma bosta de pessoa, você é burro pra caralho, não entende o que eu tô falando, não sabe o que eu tô xingando, não é seu merda, escroto, filho da puta. E aí quando abriu eu tava irritadíssimo, e aí abriu a biblioteca, eu tava lá dentro, e eles não viram que eu era brasileiro, começaram a falar uma coisa comigo: seu merdinha, seu escroto, seu viadinho, seu... Eu fechei eles lá dentro. Quando acabou o show da coisa, eu bloqueei o ciclo do negócio, liguei as luzes e falei: olha, se vocês não se comportarem que nem gente, eu vou pôr vocês pra fora do parque. Eu chamo a segurança, vocês não entram nunca mais. Vocês estão fazendo a gente brasileiro sentir vergonha de ser brasileiro. Vocês estão sendo pessoas escrotas, horríveis e, sinceramente,
eu não quero discutir, mas se vocês não respeitarem as pessoas lá dentro que não falam português, eu vou descobrir e eu vou pôr vocês fora do parque. Meu, é isso, tipo... Aí todo mundo engoliu seco. Engoliu seco. Fez a paisagem. Saiu, só que aí eles foram atrás da professora, porque era excursão de escola rica de São Paulo. A professora achou minha gerente, xingou horrores, falou que eu tinha desrespeitado o Brasil, que eu tinha xingado os alunos dela, aqueles de filha da puta, e não sei o que lá, 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 tipo, falou um monte, sabe? E a minha gerente, ela me chamou pra conversar, e eu falei, pronto, vou ser demitido. Ela falou, olha, Max, você sabe o que aconteceu, que você não pode fazer isso. Eu falei, eu sei, mas... Ela falou, mas eu entendo. Eu entendo, a gente lida com grupos de brasileiros assim toda vez. Até vocês chegarem pra trabalhar aqui, a gente achava que o brasileiro era a pior cultura do planeta. A gente só descobriu que não é todo brasileiro que é assim depois que vocês vieram trabalhar com a gente. Então, eu vou fazer de conta que nada aconteceu. Ela não fez nada. Ela falou, mas não deixe acontecer de novo, porque aí eu vou ter que dar uma advertência, coisa assim. Mas, por favor, só não repete. Mas eu entendo e eu sinto o que você sente. Tipo, foi incrível, assim, porque eu achei que eu ia ser demitido e eu não fui. Você vê o ponto que chega a sua superior, que nem aqui do Brasil, reconhecer pra você que é nativo daqui, que Sim. realmente... Quando o brasileiro chega nos parques, eu não sei se é hoje ainda, mas quando chega aqueles grupos grandes, sabe? Tipo a Tia Eda Turismo, não sei o que lá, que vem 7 mil crianças e eles vêm de uniforme e aí tem aqueles tutores que vão embora com as bandeiras, que é tipo que nem, sabe? Parece que eles estão levando gado, assim, só faltam uns border collies latindo em volta. Quando esses grupos aparecem, eles têm que conversar com a entrada do parque antes e eles mandam equipe de limpeza atrás pra seguir essas pessoas no parque inteiro pra pegar o lixo que fica pra trás, sabe? E isso acontece meio que só com um grupo de brasileiro. E não é exagero. Tipo, infelizmente, classe média alta brasileira cria arrebentos mal educados. E vai lá e a gente tem imagem ruim por isso. Sabe? Não é porque brasileiro é ruim, mas é porque brasileiro de classe média alta que vive no shopping de criança até adulto é bem triste. Mas... sei lá, foi só isso de ruim que me aconteceu e eu tive sorte, assim, sabe? Tipo, teve gente que passou por piores. Com brasileiro, geralmente. E agora, indo aí o inverso, teve alguma experiência também com visitante, mas muito positiva que você se recorda até hoje? Eu não tenho... Que, assim, que te marca muito, que talvez tenha até refletido o que você é hoje. Tem, tipo... E eles fazem chegar em você, sabe? Tipo, teve... uma coisa que me marcou demais. Eu lembro, eu até sonho com isso às vezes, tipo, tinha uma menina de uns 6 aninhos, porque a torre, apesar de ser uma torre de queda, ela é feita pra todas as idades. E aí, criança desse tamanhozinho pode ir. E, tava o pai, a filha, tava vazio o parque, não tinha ninguém. Tava o pai, a mãe e a filha. A filha devia ter uns 6, 7 anos. E ela queria, porque ela queria ir de novo, de novo, de novo. E eu tava sozinho na frente, eu fiquei cumprimentando. Chegou, sei lá, a 8ª ou 9ª vez que eles foram, o pai me puxou de lado assim, Max, please, sabe, convince her not to go anymore. Ele queria que eu não deixasse a filha dele mais. Inventa uma desculpa, fala que quebrou, fala que a gente não aguenta mais cair. Minha esposa tá passando mal já, eu não quero mais pular nesse negócio. E ela caiu de novo, me ajuda. E aí a Disney, é isso, eles têm esse negócio de Magic Moments, que eles planejam coisas que você pode fazer em situações especiais. Então eles têm um uniforme completo da torre, desse tamanhozinho, com um chapéuzinho e tudo. E eles deixam isso lá pra você usar quando tá vazio. Você tem liberdade de, tipo, fazer coisas especiais com os clientes, os guests, quando tá vazio, quando não tem fila. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essa menininha, eu fui com ela, coloquei a roupinha da torre nela, e aí fui ela e os pais na torre, tipo, a gente caiu junto. E aí, na saída, eu falei pra ela como que você tem que... Quando abre a porta da torre, a pessoa tem que falar "Welcome back, ladies and gentlemen", não sei o que lá, saída por aqui. Eu ensinei a falar pra ela e eu deixei ela receber algumas pessoas. Então ela ficou lá trabalhando, assim, na torre, sabe? E aí, quando elas estavam indo embora, eu fui lá no negócio da fotinho que eles dão, e eu peguei a foto dela e a gente deu pra ela de graça e agradeceu, não sei o que lá. E ela falou, mas seus pais não querem mais. Eles mandaram uma carta, um e-mail, e tipo, o e-mail chegou pra mim, sabe? Tipo, chegou com uma assinatura do meu chefe agradecendo. Eles achavam que eu era português, veio escrito, tipo, era Max português, porque vinha português escrito em vez de só Brasil. E, foi incrível. Eles mandaram e-mail, eles fazem questão, chega até você. E aí você ganha, tipo, umas cartinhas de, sei lá, Great Service Fans. E, reconhecimento, né? E aí, sei lá, depende de quantos você tiver, você ganha uns prêmiozinhos. Mas enfim, não é nem por isso. O legal é que, tipo, é incrível. Uma coisa da Disney, cara, eu sou de esquerda total, assim, esquerda limítrofe. E mesmo assim, não dá pra falar que trabalhar lá é ruim porque você tá sendo explorado financeiramente? Talvez.
mas você tá num lugar onde as pessoas estão realizando o sonho da vida estando lá. Então, tirando meia dúzia, 90%, 98% tá com um sorriso daqui até aqui, sabe? Então eles chegam e, tipo, é incrível, incrível. Tipo, teve brasileiro já que, quando viu que eu era brasileiro, viu a coisinha e falou, nossa, você é brasileiro, você trabalha aqui? Eu falei, tem esse programa, não sei o que lá. Mas você não tá com saudade da família? Eu falei, eu tô um pouco, faz 2 meses que eu tô aqui, eu nunca fiquei tão longe de casa. Ela falou, nossa, deve ser muito difícil ficar longe de casa, tá? Uma coisa pra você lembrar, ela tirou da bolsa e me deu de presente um pacote de passatempo, que é bolacha brasileira, pra eu lembrar, sabe? Olha que então, fofo, tipo, coisa... as pessoas estão felizes. Realmente faz toda a diferença. Você sai de lá, você trabalha 18 horas, você fica exausto, você apanha fisicamente, você fica muito cansado, mas, meu, é aquele negócio de, sei lá, energia positiva. As pessoas estão felizes, sabe? Então elas estão felizes de estar lá. Então, o tempo inteiro as pessoas estão rindo pra você, elas estão, tipo, sorrindo pra você, elas estão te agradecendo, elas não estão, tipo, te tratando mal, elas não estão, tipo, xingando, não estão irritadas, não estão estressadas com o trânsito, elas estão na Disney, sabe? Então, tem vantagens, meu, sei lá, tem vários casos desse tipo, assim, que você tem liberdade. O pessoal fala que a Disney é super rígida, ela é rígida com relação a você tem que sempre se manter um profissionalismo, mas você pode fazer brincadeira, sabe? Tipo, chegou uma vez um grupo de brasileiros que era o pai, 2 filhinhos pequenos e a mãe. Eles não falavam inglês muito bem. E aí eles chegaram na minha frente e eles não viram que eu tinha bandeirinha, eles não perceberam. E começaram a discutir entre eles. Agora é sua vez, fala você porque eu não quero tentar de novo. Meu inglês é uma bosta. Mas o meu também é. Mas vai lá, pergunta que é sua vez. Aí ele chegou pra mim no inglês super travado, assim, tipo, excuse me, I want to go Star Wars, não sei o que, tipo... Aí eu olhei pra cara dele, abri um sorriso e falei no inglês mais rápido que eu conseguia, assim, just turn right here, all the way down, não sei o que lá. Aí ele olhou pra trás pra mulher, tipo... Amor, você entendeu? Não. Pergunta de novo. Aí ele perguntou de novo. E aí eu falei mais rápido ainda. Aí ele perguntou, amor, eu não tô entendendo nada. Eu falei, também não. Eu falei, deixa quieto, agradece e vai embora. Aí ele falou, bom, ok, thank you. Eu falei, obrigado você, tenha um bom dia. Meu, o cara na hora, assim, ele deu uma surtada e aí, tipo... Eu achei que ele ia ficar bravo comigo. Eu falei, não, desculpa, foi só uma brincadeira, mas tipo... O que ele fez? Ele pegou os 2 filhos e falou assim, quando você... Ele perguntou, mas como você tá trabalhando aqui? Eu falei, tem esse programa da Disney, não sei o que lá. Ele chamou os 2 filhos, olha só, quando vocês fizerem faculdade, vocês vão vir trabalhar aqui. Mas não tenha mais, pai. Não tenha mais, garoto. Você vai trabalhar aqui porque, tipo, você... Olha a experiência incrível que as pessoas estão tendo. Você vai vir trabalhar aqui sim, tipo... É muito legal. Sei lá, eu tenho dezenas de lembranças assim lá de... Enfim... Tirando aí essa parte aí de lembranças, mas agora de amizades. Você conseguiu formar amizades que duram até hoje, ou que você mantém contato com essas pessoas até hoje? Ou se você já não mantém esse contato mais, que seja, sei lá, 5 anos depois do final do seu intercâmbio, você conseguiu formar essas amizades? Sim. Eu fiz amizades que duraram anos e anos depois, né? A maioria hoje eu não tenho mais contato. Né? Não que pessoas que você já conheceu aqui ou no processo e... Não, gente que eu conheci chegou lá sozinho, né? Tem muita gente que eu tive amizade por muitos anos depois, mas é que é complicado, porque é um processo que acontece do Brasil inteiro. Então, tipo, tem gente saindo... Tem gente que tá vindo de Florianópolis, tem gente que vem de Curitiba. As pessoas que eu fiquei amigo... Só uma era de São Paulo, 2 eram de São Paulo, o resto eram tudo de outros estados. Então, isso vai se afastando com o tempo, sabe? Eu fui fazer outras coisas da vida e, tipo, eu não tenho contato próximo com ninguém hoje. Tenho boas memórias, mas eu tive contato por anos, vários anos, assim, tipo... cheguei aí visitar a pessoa na casa dela em outro estado, enfim, tipo... Não tem como não, só se você for uma pessoa realmente antissocial. Eu sou um pouco, mas você tem que ser muito antissocial pra não ter contato com ninguém. E você conseguiu... aproveitar esses 30 dias aí depois de, se não me engano, é Grace Period, que você tem para viajar, ou então mesmo pegar seus dias de folga no período de trabalho mesmo, para conhecer alguma outra cidade dos Estados Unidos, ou algumas cidades, enfim, conseguiu tanto o dinheiro quanto o tempo necessário para aproveitar mesmo, para fazer turismo, ou não rolou na época? Eu, pessoalmente, eu acabei não fazendo muito tempo de turismo, porque na época eu queria trabalhar com audiovisual depois, que eu acabei fazendo e trabalho hoje com isso. E aí eu gastei quase $1.000 numa câmera
porque eu queria uma câmera boa e aqui era muito caro, enfim. Comprei uma câmera super fodona de vídeo, que hoje em dia não vale nada, mas enfim. Eu gastei muito dinheiro com isso e aí no fim não sobrou tanto pra viajar longe. Então teve gente que foi pra Nova York ou pra New Orleans ou São Francisco e eu acabei não indo. Mas ainda assim, deu pra juntar dinheiro suficiente pra pegar um hotel da Disney, que a gente tem desconto, né? Então eu fiquei uma semana com uns amigos no hotel da Disney. E aí a gente visitou o Universal, a gente visitou os outros parques, a gente tinha ainda... a nossa entrada valia por algumas semanas depois do fim do programa, então a gente conseguiu visitar os parques mais vezes com calma. A gente alugou um carro, a gente alugou um conversível, que eu nunca tinha entrado em um. E a gente foi dirigindo até o Kennedy Space Center pra ver os museus da NASA, enfim. Eu fiz bastante coisa, mas não foi um negócio enorme, mas aí foi uma questão pessoal minha, que eu gastei dinheiro com besteira. Hoje eu faria diferente, mas na época, sei lá, fui burro. Mas o dinheiro daria pra você pegar um voo interno pra ir pra Nova York, passar uns dias tranquilamente, assim. Se você se organizar bem, dá. Tipo... ainda mais em 2005, né, que a situação, né, do mundo como um todo estava muito melhor, né? Sim. Com certeza tinham voos mais baratos, hospedagem, né, mais barata. Sei lá, eu poderia ter feito mais coisa e também depende muito de quem você tá, né? Os amigos que eu fiz lá, que eu tinha contato quando acabou o programa, eles todos queriam ficar por Orlando. E eu não queria viajar sozinho. Teve gente que marcou, vamos todo mundo pra Nova York. Aí, tipo, sabe, talvez eu tivesse feito isso em vez de comprado minha câmera. Mas foi uma opção, não me arrependo, foi muito legal. Porque eu não fui nos parques da Universal, nem em outros parques enquanto eu tava trabalhando, porque não dava tempo, era muito cansativo. Aí quando acabou eu fui com calma, sabe? Fui conhecer tudo, enfim. Entendi. Foi bacana. Tipo, e naquela época também existia o Pleasure Island, né? Que não existe mais. Tipo, o Pleasure Island, tipo, era um negócio muito bacana. Tipo, você tinha essa área da Disney que hoje em dia é só um monte de loja, mas tinha um monte de balada e era muito barato pra gente entrar. Então, direto a gente tava... lá dentro da Disney mesmo. O Pleasure Island, tipo, tinha 4 ou 5 baladas. Tinha uma de rock, uma de pop, uma de country. E aí a gente podia ir e, tipo, economizar muito como funcionário. Então, a gente ia direto pra balada à noite, e aí gastava dinheiro nisso, sabe? Gastava com álcool. Hoje em dia não tem mais, o Pleasure Island fechou, virou um centro de compras, Downtown Disney, se eu não me engano. Mas... então acabava tendo muito, sabe? Em vez de viajar, a gente ficava lá. A gente tá na Disney, literalmente, a gente ficava curtindo lá. E aí, agora já, passando agora pra penúltima etapa do planejado aqui, dos últimos dias, dessa fase aí mais de já pensando em retornar ao Brasil, últimos dias de trabalho, enfim. Aí nesses últimos dias, qual foi seu principal sentimento depois de ter feito toda essa experiência? Gratidão? Você ficou exausto? Repetiria a dose? Enfim, quais foram aí os foi nostalgia, principais... né? No final, é porque quando chega... Eu nunca tinha ficado muito tempo longe de casa, e aí eu sentia muita falta da minha avó, muita falta da minha família, e eu tava com saudades. Mas por outro lado, é uma certa nostalgia prévia, porque era isso, sabe? Eu nunca voltei pra lá. Eu poderia voltar como turista, eu quero voltar um dia, sabe? O Gia que mora comigo, a gente mora junto e a gente queria viajar junto. Eu queria ir com ele pra Disney, e eu acho que a gente vai eventualmente. Só que a gente vai como casal, como turista, não vai ser a mesma coisa de ir lá trabalhar, sabe? Você tinha acesso a tudo, você podia ir no backstage, você podia conhecer como as coisas funcionavam. É uma experiência que você, quando tá acabando, você sabe que ela nunca vai se repetir. Porque mesmo que você volte em outro programa, tem programas pra você voltar diferentes, mesmo que você volte em outro programa, não vai ser a mesma coisa, não vai ser a primeira vez, sabe? Então é uma nostalgia do tipo, você antes de ir embora, eu já tava, eu já tô sentindo falta, sabe? E é isso, durante meses depois eu senti muita falta. Eles fazem mas é legal, assim, quando acaba, quando você termina o programa oficialmente, eles fazem uma festinha para os funcionários, e aí eles te dão esse chapeuzinho da Disney normal, que tem, tipo, esse negocinho de formando, assim, e eles te dão, tipo, sei lá, uma plaquinha comemorativa com, tipo, você se formou no Cast Celebration de tal ano, não sei o que lá. Nossa, que fofo! Eles fazem várias coisinhas que não são caras, mas que, tipo, servem pra você criar memórias, assim, sabe? E pra você vender o programa quando você voltar como a melhor coisa. E eu não tenho dúvida que é uma das melhores coisas que alguém pode fazer profissionalmente é participar disso. É incrível.
Incrível. E eu lembrei agora de uma pergunta também. Como que você mantinha contato com seus familiares durante aí o período? Porque, pelo que você falou, então, tinha, por exemplo, Ano Novo, Natal, trabalhava aí direto. Você tentava ali falar um pouquinho com seus familiares durante o trabalho mesmo, horário de almoço, como que era, né? Esse horário de almoço, ou, enfim, ficou realmente difícil falar? Você tem 15 minutos a cada 6 horas. Para 6 horas de trabalho você tem 15 minutos. Mais que 6 horas, aí tem uma escalinha lá. 9 horas é 2 de 15 minutos, 1 de 30. E aí por em diante. A cada 3 horas você tem que tirar uma folga de 15 minutos ou 30. Não dá muito tempo de ficar conversando. Na época ainda sem smartphone, tinha Orkut, sabe? Meus computadores ficavam em casa. Então na prática eu conversava com meus pais com cartão de telefone comprado com minutos. Hoje em dia, com WhatsApp, coisa assim, deve ser muito mais fácil. Mas eu conversava bem pouco, assim, né? De vez em quando. A maior parte do tempo era mensagem por computador mesmo. Era mais imersivo o negócio. Agora, hoje em dia, com WhatsApp, tudo, eu acho que você pode conversar direto. Mas é claro, você não pode estar com o celular em nenhum lugar que você está trabalhando, né? Isso é regra primordial. O celular fica no seu armário, você usa nos seus intervalos. Você não pode ficar usando ele durante o dia. Se alguém te pegar com o celular lá, é uma advertência pesada. Mas... E aí nessa época aí, você teve, por exemplo, durante suas pausas para descanso, você teve contato ali no backstage, personagens vindo de um canto pro outro, tirando fantasia, qual que era a sensação ali de realmente ver o negócio acontecendo ali? Olha, eu não ficava muito, porque a torre do terror ela fica meio que numa rua sem saída, bem no cantinho, então raramente tinha personagem lá. Mas nos outros parques, uma das pessoas que estava comigo era o character, ela fazia a Minnie, o Leitão, o Mickey, enfim. Então eu conhecia os lugares. É meio creepy, pra falar a verdade. Por exemplo, no Magic Kingdom, que é onde mais tem um galpão do tamanho de um meio campo de futebol, assim, que tem 1 milhão de fantasias penduradas com as cabeças nos ganchos de ponta-cabeça, assim, tipo, é meio esquisito, sabe? E tem outras coisas, sei lá, por exemplo, na época, eu não sei como é hoje o show do Magic Kingdom, mas o show final de fogos tinha uma pessoa que tinha um cabo e ela passava no cabo de aço que nem se fosse a sininho até o topo do castelo. E essa pessoa não era uma sininho, era tipo um japonês baixinho, assim, tipo de 1,5 metro. E ele era vestido inteirinho com sininho, e eles cobriam a maquiagem dele, tipo. Então era muito engraçado, porque ninguém vê de perto, você vê de longe. Mas era um acrobata treinado, super competente pra fazer a sininho. De perto é um cara vestido de sininho, sabe? Então tem várias coisas engraçadas, assim. Sabe, no backstage você vê, às vezes esse cara tava se pegando com outro cara que tava vestido de príncipe, sabe? Então era engraçado. Você jamais veria isso no parque como turista. Mas, no geral, eu não fiquei muito tempo em backstage não, porque não dava tempo, eu trabalhava muito, né? A torre era um dos lugares mais complicados, era mais cheio de coisa pra fazer, então tava sempre corrido. E lá é um brinquedo que tem muita chance de dar coisa errada, então às vezes alguém derrubava, sei lá, um papel de bala no chão e aí o sistema de guiagem dos carrinhos da torre parava de funcionar. Você tem que acender a luz para tudo e às vezes, quando é um brasileiro, que foi o meu caso, quando era um grupo de brasileiros, eles mandavam eu lá em cima para você falar para as pessoas saírem, descer do carrinho, descer pelas escadas de emergência. Então, com frequência você tá ocupado no dia a dia, assim, você não consegue ficar vendo. Eu vi o backstage mais quando eu tava passeando, tipo, como eu pegava meu crachá, punha pra fora, eu podia andar no backstage à vontade, e eu punha pra dentro de novo quando eu ia pro parque curtir. Então, porque lá no fundo do MGM tinha o prédio da animação, né? Onde foi feito Lilo e Stitch, por exemplo. Que na época tinha animação lá, só que foi fechado alguns anos antes, então eu queria ver esse prédio, porque Lilo e Stitch eram meus prediletos, eu queria ver onde que era que eles faziam isso. Tipo, eu fui lá ver, mas você só podia ver de longe e você não pode tirar uma câmera no backstage da Disney que você pode ser demitido. Não pode fotografar, em hipótese alguma. Eu fotografei algumas coisas, mas só pra uso pessoal, assim, eu não vou postar essas coisas porque... Divulgar, né? Não pode. Não pode. Aí agora a gente já indo pro final do nosso papo aqui, eu queria que você mostrasse aí, você já mostrou algumas coisas, mas comentasse um pouquinho dessas lembranças que você tem,
a tag com seu nome, enfim, não sei se A minha você, tag eu você tem esqueci em guardado. casa. Eu tenho, mas tá numa caixa junto com os pins, que tinha um monte lá. E ficou. Eu achei que eu tinha trazido, mas eu não trouxe. Mas eu tenho umas coisas legais aqui, tipo, coisas que você não veria geralmente. Por exemplo, isso aqui é uma foto da torre, que é aquela foto que tira Nossa, quando você que cai. E a gente comprou essa foto, a gente tava vestido de uniforme aqui. Então, tipo, a gente foi uniformizado. Essa aqui é da Rock 'n' Roller Coaster, que fica do lado, e a gente também tirou com o uniforme. Então a gente tá com o uniforme da torre, andando na coaster, sabe? Tipo, eu tenho algumas Isso aí dessas... foi antes de abrir, né? Ou depois que o parque fechou? Depois que o parque fecha. Ou antes, às vezes, mas geralmente depois, Tá. tem mais gente. Então, tipo, eu tenho algumas dessas, assim, sabe? Tipo, que eles deixaram a gente pegar, sem pagar, enfim. E é engraçado, eu tava falando com a minha mãe, tipo, ela me ligou e eu tava a gente tava testando os brinquedos. E aí eu tava conversando com ela no telefone e aí o negócio começou. Eu falei, mãe, eu vou entrar, vai começar a cair. E aí caiu, e aí bateu a foto e eu, tipo, tava batendo papo com ela, assim. Foi muito curioso. Coisas normais. Eu tenho algumas coisas aqui, mas, meu, na maioria é papel. Tipo, eu não trouxe tanta coisa, assim, tipo... Tem, sei lá, umas coisas de, sabe, Cast Celebration, tipo... agradecendo pelo trabalho, aí fala como funcionam as coisas. Eu tenho um monte de papelzinho, mas não... E esses reconhecimentos aí de Sim. Magical Moments, né? Ah, sim, isso é o que mais vale pra mim. Tipo, eles dão, às vezes, isso aqui, ó, um applausogram, que, tipo, tem um agradecimento pelo que você fez e por que você criou uma experiência incrível pra pessoa e, tipo... Nossa, isso realmente faz toda a diferença. Acho que Sim. não... Pra motivar mesmo os funcionários, pra marcar eles, pra... Sim. Aí, sei lá, eles dão um certificado de que você terminou o programa, pra você provar que você tem isso. Sei lá, pra mim é a coisa mais legal, tipo... isso aqui era o meu cartão de entrada, que escreveram meu nome errado. Esse era o cartão pra eu entrar nos parques como funcionário, em todo lugar. E esse era o meu cartão de funcionário mesmo, que, tipo... Eu tinha que escanear todo dia pra marcar que eu tava entrando no trabalho. Mas, sei lá... A memória mais legal que eu tenho são as fotos que eu tirei, os vídeos que eu gravei e... Sei lá, pra mim, uma das coisas mais legais aqui na última semana que eu tava pra sair do programa, acabava o programa em 3, 4 dias, os 2 gerentes da minha área, do Sunset, me chamaram pra uma reunião, só eu, e me ofereceram pra voltar como trainee de gerente. Eles gostaram muito do meu trabalho, me deram uma avaliação com nota máxima, eles dão uma avaliação que você pode pedir, e aí você pode pedir a avaliação normal, que tem os itens, mas eles podem opcionalmente escrever. A minha gerente me escreveu 2 parágrafos de elogio, assim, foi isso que me conseguiu emprego depois. E eles queriam que eu voltasse como trainee de gerente, sabe? Foi a decisão mais difícil da vida falar não, porque eu não quero trabalhar pra sempre num parque de diversões, e eu queria estudar, eu queria fazer outras coisas, mas a vontade foi muito grande, porque é muito bom, é muito gostoso trabalhar lá. Muito gostoso. Você teria que abdicar de tudo que você abdicou, né? Parar de novo. Eu teria que abdicar da faculdade, Muita coisa. sair da faculdade, mudar para outro país, abandonar minha família, eu não quis. Mas foi difícil dizer não, porque foi, um puto orgulho, sabe? Você termina 3 meses de trabalho, a pessoa te dá uma avaliação máxima e fala assim, ó, você não quer voltar para ser trainee, para trabalhar aqui para sempre? E não, eu não quero, mas é difícil falar não, porque é muito gostoso. Eu queria mais coisas da vida, mas tipo, é muito difícil falar não. Enfim. Querer eu queria, né? Mas enfim, não vai estar acontecendo. Exatamente. Mas é isso, não tem muito mais coisa aqui não, tipo... Tá tudo misturado as coisas que eu Esses tinha. 2 primeiros cartões que você mostrou, você usava eles, por exemplo, em dia de folga que você vai visitar outro parque que não seja o Hollywood Studios. Esse parque aqui era pra você você entrar entrar com eles normalmente. Exato, esse aqui é pra entrar em todos os parques, esse aqui é o meu de funcionário que eu precisava pra trabalhar. Eu tinha um lanyard que eu deixava os 2 um atrás do outro, assim, então qualquer lugar que eu tava era só passar o cartão e já era. Hoje em dia eu acho que eles têm até biometria nos parques, eu acho que nem precisa de tudo isso, mas enfim. Quando eu fui era bem mais old school. Mas enfim, foi... Beleza. Então, deixa eu só ver aqui, alguém tem alguma pergunta a mais, que queira alguma curiosidade, queira fazer aí pro Max, senão a gente já, acho que até já vai dar o tempo aqui pro... deve estar dando 1 hora já. Deixa eu ver se eu consigo. Já deve estar muito próximo da hora. Ainda não chegou no aviso, mas... Bom, enfim... O que eu diria é só, eu recomendo, se você tiver a oportunidade, não pense 2 vezes, vale muito a pena, porque, é uma experiência única, não tem igual, e
você vai lembrar pro resto da vida. Não é... A Disney tem uma coisa de você chegar lá e pensar que você tá chegando num parque de crianças. Se você nunca foi, a sensação que eu tinha, tipo, eu tenho 23 anos com isso. Vai ser tipo, eu vou brincar no Hop Harry. Não é. É uma experiência muito diferente. Tipo, sabe, o clima é diferente. Todo mundo... As pessoas... No tempo que eu estive lá, 3 pessoas desistiram da faculdade pra ficar trabalhando na Disney. Por que isso? Porque você trabalha num lugar onde todo mundo tá tão feliz de estar lá, que é uma sensação muito única. É o ápice do capitalismo? Pode ser, mas é muito gostoso. Muito, muito gostoso. Tipo, eu recomendo pra todo mundo que tiver uma chance, se você conseguir, vai. Nem se você tiver que se endividar com um banco, guarda o dinheiro pra trazer de volta, mas vai. Porque você vai voltar, você vai conseguir um emprego melhor, você vai ter um currículo melhor, e vai ter lembranças que você não teria de jeito nenhum. Não importa quando você tenha dinheiro de turista pra ir lá como turista, você não vai ter as mesmas lembranças do que trabalhando lá dentro, sabe? Realmente é uma coisa que vai te fazer, além de experiência e tal, vai te tornar uma outra pessoa, né? Com horizontes diferentes, com pensamentos diferentes. Sim. Passa aí a ver muita coisa, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, com olhares diferentes. Sim. Então, realmente eu imagino que esse seja um dos melhores prós aí de se fazer esse programa com uma empresa do tamanho da Disney, com todo esse carinho que eles prezam, apesar de, no final, acabar no capitalismo, mas faz parte. Faz parte, né, Bom, sim. Max, mais alguma dica, alguma coisa que você queira ressaltar aí pro pessoal? Cara, só assim, eu recomendo, se vocês quiserem ir, tenta mais de uma vez, porque depende muito de sorte, não é só de tipo, mas eu sou bom ou não sou bom. É isso, eu entrei numa entrevista com uma pessoa que falava inglês fluente e me ferrei. No ano seguinte foi a pessoa que entrou comigo que tava gaguejando e eu fui bem. Então depende muito de sorte. Não dá pra você falar, eu vou lá e não deu certo, vou desistir. Tenta mais uma vez. Eu recomendo pra todo mundo que puder, assim. É uma experiência muito, muito, muito boa. Muito boa. Você vai cansar, você vai ficar estressado, mas é que, tipo, vai te preparar muito bem pra trabalhos no legal, sabe? Em qualquer lugar que você for, você vai ter passado por piores, assim. Depois que eu voltei, quando eu tinha que trabalhar por 10 horas numa coisa, eu tava preparado, sabe? Lá foi difícil, eu aprendi lá muita coisa de como lidar com dificuldades no trabalho e na vida no geral, assim. Foi muito legal. Eu recomendo fortemente. Foi o melhor trabalho que eu já tive, assim. Sem exageros. Tipo, o que eu mais me diverti, que eu mais curti, que eu mais aprendi. Com certeza. Bom, Max, então, eu vou encerrar por aqui. Aproveito aí para te agradecer novamente. Obrigadão. Por mostrar aí todas as suas coisinhas, comentar aí todos esses detalhes aí, né? Se esforçar aí para comentar, né? Porque afinal são 16 anos, desde 15, 16 anos, desde o seu programa. Então, imagino que não foi tão fácil aí, né? Se recordar de muitas das coisas. Não. Mas é isso. Fica aí o convite para voltar para falar sobre outros assuntos, ou outra live sobre Disney também, que eu sei que você gosta bastante. A gente também gosta demais. E é isso, muito obrigado mesmo por ter dedicado esse tempo, enfim. Imagina, que bom que você curtiu. Tipo, se você for usar depois o material pra fazer no YouTube, que nem você falou, depois eu posso te mandar outras coisas, scan de algumas coisas, tem foto, enfim, dá pra usar umas coisinhas mais legais. Mas, isso é uma coisa que a gente vai tentar disponibilizar. Pessoal, então já se inscreve no nosso canal, fica atento lá, que a gente vai tentar disponibilizar toda essa entrevista na íntegra no nosso canal no YouTube, aí a gente divulga depois nos stories, no Facebook, para quem eventualmente não conseguiu acompanhar ela em live. Então é isso, gente, espero que vocês tenham curtido. Não esquece aí de lá no nosso post tem o Instagram do Max, se quiser perguntar mais alguma coisa para ele, fiquem à vontade. Enfim, tirar qualquer dúvida com relação ao processo, se você está com medo de fazer isso depois da pandemia, enfim, a gente vai estar aí super aberto a ajudar mesmo a quem queira se aventurar como ele se aventurou aí há algum tempo. Pois é, eu não vou estar atualizado, mas o que eu puder responder, podem mandar como mensagem que eu respondo. Fechado. Então é isso, gente. Tchau, Max. Tchau. Boa noite. Até mais, boa noite.